Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti agora a sua filha. Nós já sabemos que o Senhor já encheu o teu coração, a tua mente, o teu falar. Pai, em nome de Jesus, que manifeste agora a tua glória sobre nós, através da palavra ministrada, através da sua filha. Pai, em nome de Jesus, guarde ela, todos os seus, tudo aquilo que leva o seu nome, tudo aquilo que expressa o seu mais profundo sentimento, que é o amor. Nós queremos te agradecer por estar aqui, por esse vaso que se permitiu nessa noite ser enchido pelo Senhor. E nós queremos simplesmente o teu transbordar, porque nós sabemos que grandes coisas o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, nós te agradecemos desde já, porque sabemos que essa noite é noite de bênçãos sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Quantos aqui querem ouvir uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite? Então põe a mão no seu coração e comece a orar. Eu, de mim mesmo, não tenho nada para te dar. Mas o Espírito que está aqui, Ele tem muito para fazer na minha vida e na sua vida nessa noite. Mas é muito, irmãos. Tem gente aqui que tem andado debaixo de vergonha, debaixo de derrota, de angústia, de tristeza. E Deus te diz nessa noite que Ele vai mudar a tua vida, a tua sorte. É promessa de Deus, é palavra de Deus. Mas você precisa desejar ardentemente o fogo da presença dEle. Espírito de vida, enche-nos nessa noite. Tua palavra diz que por onde esse rio passar, tudo vai ter vida. Tudo vai reviver, Senhor. Por onde esse rio passar, tudo vai ser curado. Espírito de Deus, Tu tens liberdade nessa noite para falar, para agir, para fluir neste lugar. Tu tens liberdade para conduzir, Tu tens liberdade para curar, Tu tens liberdade para salvar, para transformar. Espírito Santo, prepara-nos, Espírito Santo, para que o projeto de Deus seja completo em nós. Diga para o Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Me revela a palavra. Eu quero ter entendimento da palavra de Deus. A Bíblia fala que um dia o eunuco estava lendo lá e queria entender, mas não tinha ninguém para explicar para ele. A Bíblia diz que Deus trasladou Filipe, colocou ele do lado daquela carruagem, perguntou para o eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Ele falou: não, eu não tenho quem me ensine. Essa noite você veio aqui na igreja, porque Deus quer falar algo para você, que talvez você tenha lido na palavra e você não tenha entendido. Abra comigo a palavra do Senhor em Ezequiel, capítulo 33. Sandro, Ezequiel capítulo 33, versículo 7. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Ezequiel 33, versículo 7. Aquilo que eu tenho para passar para vocês nessa noite é debaixo de muita oração, irmãos. Nós precisamos do espírito de revelação. Vamos ler. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte, dá-lhes aviso. Diga comigo, dá-lhes aviso. De novo, dá-lhes aviso. Qual que era o trabalho do atalaia? Ouvir de Deus e avisar o povo. Pode sentar. Deus usa figuras para falar com a gente. E aqui Deus falando com Ezequiel, Ele usou a figura do atalaia.
O atalaia, o trabalho dele era vigiar em cima do muro. Naquele tempo, as cidades elas eram rodeadas de muros altíssimos. E nos lugares estratégicos, por onde o inimigo podia vir, tinham torres de vigia, lugares altos. E ali eram colocados os sentinelas para vigiar a cidade. E a Bíblia fala que quando o inimigo tentava se aproximar, o sentinela já avistava de longe e avisava a cidade. E a cidade já se preparava para a batalha. Aqui quando Deus chama Ezequiel e diz para ele: eu te constituí, eu te chamei, eu te formei, eu te dei por atalaia sobre a nação de Israel. Ele está falando de uma posição espiritual. Ele diz para Ezequiel: pessoas como você, tem que sair do lugar baixo, do natural, e ir para os lugares altos. Estar em cima do muro espiritualmente. É aquele que deixa tudo, as coisas, as preocupações, o trabalho aqui embaixo, e vai para a presença de Deus, vai para os lugares altos, lugar em oração, lugar onde Deus vai falar com a gente. Toda casa, toda família precisa ter um atalaia. A igreja precisa de atalaias, porque Deus vai falar com eles. E Deus, quando Ele fala com a atalaia, Ele fala o que Ele quer falar. E nem sempre o que Deus quer falar é o que o povo quer ouvir. Nem sempre o atalaia era bem-vindo. Os reis não gostavam muito não, dos profetas, dos atalaias. Porque eles davam aviso para o povo. E se você ver o versículo anterior, o 6, Deus diz para Ezequiel: se você vir vindo o perigo e você não avisar o ímpio, e ele morrer, eu vou requerer de você a culpa. Irmão, se o atalaia não avisar, quando Deus mandar ele avisar de alguma coisa e ele não falar, Deus vai requerer dele. Deus vai cobrar do atalaia. Então, quando Deus manda a gente avisar de alguma coisa, o que é avisar? É advertir o povo, é prevenir o povo, é chamar a atenção do povo para alguma coisa. E Deus nessa noite quer chamar a sua atenção para algo. Como é que Deus começou a falar comigo isso aqui? Porque eu sou atalaia na minha casa. Quantos aqui são atalaias na sua casa? Quando eu vejo que a minha família está passando por algum problema, alguma necessidade, mulher então ela fica assim, né? Vigiando. A gente vai para a presença de Deus para entender o que está acontecendo. E Deus falou algo tremendo comigo nesses dias. Ele disse comigo: o futuro vai depender das nossas escolhas hoje. Diga para quem está do seu lado aí: o seu futuro vai depender da sua escolha hoje. Aquilo que você vai decidir na sua vida aqui hoje, vai ser assim o seu futuro. Eu quero trazer para os dias atuais, aquilo que o atalaia, aquilo que Deus falava com Ezequiel, avisando do perigo. Eu quero trazer para os dias atuais, atualizar você do que está acontecendo. Quando eu fui orar, eu disse para o Senhor: Senhor, nós estamos vivendo uma crise nessa área. Senhor, o que está acontecendo? Por que nós estamos vivendo isso? E Deus começou a me levar na palavra, irmãos, porque Deus fala com a gente através da palavra. E Deus disse para mim algo: você está vivendo os últimos dias, e eu vou te mostrar na minha palavra onde é que nós estamos. Abra comigo Apocalipse 12. Apocalipse, capítulo 12. Diz assim. Todos estão com a Bíblia aí, irmãos? Eu gosto de andar na Bíblia. Quantos amam a palavra de Deus? Eu amo a palavra de Deus. E Deus fala comigo é assim, ó, na Bíblia. Apocalipse 12, versículo 12, diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que habitais nele. Como é que está os céus, irmãos? Alegre, o céu está em festa.
Diga comigo, o céu está em festa. Mas ai da terra e o mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Como é que está a terra, irmãos? A terra está em batalha. A terra está com grandes dores de parto. Alguma coisa está para acontecer no mundo. A volta de Jesus é iminente. A Bíblia diz que os céus hoje estão lá em festa, está celebrando. Eu pergunto para você, o céu tem crise? Deus tem crise? Jesus tem crise? Então a igreja tem crise? Sim ou não? Se você for cidadão dos céus, você vai entender o que eu vou te dizer hoje. Todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, ele é cidadão dos céus. Ele vive da palavra que sai da boca de Deus. O justo viverá da minha palavra, diz o Senhor. E a Bíblia está dizendo que atualmente os céus estão em festa. Mas a terra e o mar, ai deles. Porque o diabo sabe que o seu tempo está acabando. O diabo sabe que ele está vivendo os últimos dias dele aqui sobre a face da terra. Então ele desceu à terra com grande ira. Sabe o que Deus falou para mim? Para de falar de crise. O céu não está em crise. Portanto, a minha igreja não está em crise. O mundo está em crise. O mundo está, porque o mundo está perdido, o mundo está entregue nas mãos do diabo. E o diabo está furioso aqui no mundo, irmãos. Vou dizer uma coisa para você e anota aí. A igreja não está em crise, a igreja está em batalha espiritual. E a gente precisa de parar de falar dessa história. Eu estou vivendo uma crise no casamento, eu estou vivendo uma crise conjugal, uma crise na vida financeira. Você não está vivendo em crise. Você está vivendo uma batalha espiritual e nós não estamos percebendo, irmãos. Basta olhar o que está acontecendo no mundo. Se você acompanha a internet, se você acompanha as notícias, você vai perceber. Nós estamos vivendo os últimos dias sobre a face da terra. Jesus está voltando e vem buscar a sua noiva. E Ele vem buscar uma igreja gloriosa. Uma igreja sem rugas, sem mácula e sem mancha. Uma igreja santa. Então é hora dessa igreja se posicionar e parar de ficar chorando crise, crise, crise. Por isso eu disse, o futuro vai depender das nossas escolhas hoje. Ou você continua achando que você está em crise, ou você entenda a partir de hoje que você está numa batalha espiritual e o diabo está furioso. E eu vou dizer para você, o alvo da artilharia do inferno são as famílias. A minha família e a sua família. Aí eu pergunto para você, nós vamos cruzar os braços ou vamos reagir? O que você escolhe? Cruzar os braços ou reagir? Diga comigo, eu vou reagir. Eu hoje escolho reagir diante da circunstância que eu estou vivendo. É isso que Deus espera. Mas embora o diabo seja muito poderoso, ele está totalmente debaixo do controle de Deus, que é o Todo-Poderoso. Deus está no controle de todas as coisas, meus irmãos. Mas uma das razões pelas quais Deus permite que o diabo continue fazendo esse seu trabalho maligno e trazendo tentações para nós. Ele não tenta o mundo já está nele. Mas a igreja passa por tentações. Que razão é essa? Porque nesses dias, os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo vão se levantar. E aqueles que estão na igreja, fingindo seguir a Jesus, serão extirpados do corpo de Cristo. De que lado você quer ficar? Agora é hora, irmãos, está chegando a hora da separação. O joio e o trigo.
Você está entendendo o que eu estou falando? Por isso, o diabo continua tentando e fazendo o seu trabalho maligno. A gente só vai precisar aprender a reagir. Nós vamos aprender a entender o que está acontecendo. Satanás, sabendo que está terminando os seus dias, você leu aí na Bíblia? Ele está sabendo que pouco tempo lhe resta. O que ele quer fazer? Ele quer recrutar o máximo de número de pessoas para o seu lado, porque a batalha dele está chegando agora, e Jesus vai vencer. Irmão, Jesus não vai lutar com Satanás, vai mandar um arcanjo, o arcanjo vai acabar com ele, vai prender ele, acabou. O que Jesus tinha que fazer, Jesus já fez por nós. O que nós estamos fazendo diante desse quadro que a própria palavra de Deus nos revela? O que nós estamos fazendo? Eu gosto muito de uma frase de um evangelista muito conhecido hoje, não sei se vocês conhecem, chama Leonard Ravenhill. Alguém conhece? Eu não sei falar inglês, então, Leonard Ravenhill. O que ele diz numa frase dele muito célebre? Nós hoje estamos pregando um evangelho aceitável. Aquele evangelho fácil, aquele evangelho raso, facinho de seguir. Vem para Jesus do jeito que você está e pode continuar assim que vai dar tudo certo. Ele vai te abençoar. Então hoje é esse tipo de evangelho aceitável que está sendo pregado. E ele continua dizendo, fazendo o mais indolor possível para as pessoas. E tudo que nós estamos fazendo é dando uma vacina no povo e botando o povo para dormir. Irmãos, é muito sério. Enquanto o povo dorme, eles estão caminhando mais rapidamente para o inferno. Essa frase aqui é para a igreja. Quando você ouve aquelas palavras, aqueles ensinos, a coisa é facinha, rasinha, e fica do jeito que você está mesmo, não precisa mudar nada, não precisa buscar Deus. Irmãos, você já viu que tem gente que literalmente dorme enquanto a palavra de Deus está sendo pregada? O que o diabo hoje, qual é a estratégia dele contra a igreja? A mais pesada delas, botar a igreja para dormir. Quantos concordam com o que eu estou falando? Está entendendo o que eu estou falando e concordam? A artimanha do diabo mais pesada é botar o povo de Deus para dormir. Como é que ele faz isso? Enchendo o povo de muito trabalho, muita atividade, e às vezes até dentro da igreja. Trabalha muito. Corre atrás de dinheiro desesperadamente, trabalha a semana inteira, não tem hora para começar, não tem hora para parar. O tempo que tem, vai sentar na frente da televisão e da internet, rede social, e gasta o tempo ali. Ninguém ora, ninguém busca Deus, ninguém vai para a torre de vigia, porque se for, vai ouvir Deus falar e dar direção. Aí o diabo está vindo com tudo. É crise no casamento, é crise emocional, criança com depressão, irmãos, dentro da igreja, casamento acabando, empresa falindo, ministério secando, irmãos. O que é isso? É o diabo botando a igreja para dormir. Diga misericórdia. Efésios capítulo 5, versículo 14, Paulo diz assim para a igreja: acorda, desperta, igreja, deixa a luz de Deus resplandecer sobre ti. Se Paulo escreveu isso, é porque os efésios precisavam ouvir isso naqueles dias. Acorda, bate no ombro do seu irmão aí e fala para ele: meu irmão, acorda, desperta, deixa a glória de Deus resplandecer na sua vida. Não é hora mais de dormir, irmãos, não é hora mais, é hora de acordar. Diga comigo: o céu está em festa, a igreja tem que estar em festa.
E quando a igreja entende isso aqui, ela vai para a batalha. E ela já vai vencedora. A igreja já é vitoriosa, irmãos. Abra comigo Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Paulo, quando escreve para os Efésios, ele estava preso numa prisão em Roma. E ele sabia, ele estava triste, ele sabia que os seus dias estavam contados aqui na terra. Ele sabia que ele ia morrer. Mas antes de morrer, ele escreveu para a igreja dos Efésios essa palavra. E ele sabia que nós hoje estaríamos aqui sentados meditando nessa palavra. E Paulo, no capítulo 6, ele desafia os crentes, olha para mim aqui. Ele desafia os crentes a viverem aqui na terra, a tomar atitude aqui na terra, como verdadeiramente nós somos o corpo de Cristo aqui. Diga para quem está do seu lado, você é o corpo de Cristo, é o representante de Jesus. O desafio de Paulo é para que você tome a sua posição hoje, como representante. Irmão, Jesus não está aqui, mas você está. Jesus não está aqui na terra, mas eu estou. E nós estamos aqui para continuar fazendo as mesmas obras que ele fez. Se você vê alguém dormindo aí, cochilando do seu lado, você dá um cutucão nele, fala, acorda, irmão. Desperta, não deixa o diabo te botar para dormir, não. E ele lembra aos Efésios que a igreja aqui na terra sempre vai travar uma batalha com as forças das trevas. E quanto mais vai chegando o último dia, os últimos dias, mais intensa essa batalha vai ficando. Sandro, quando você tiver aquela figura, você coloca para mim. Vamos ler Efésios 6, 10. Olha para mim aqui, irmãos. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Olha para mim aqui. Finalmente. Paulo, depois de escrever para o marido, ensinando ele a ser marido, depois de ensinar para a mulher a ser esposa, ensinar a filha a ser filho, ensinar o patrão a ser patrão, Paulo ensinou como o cristão deve andar. E ele começa aqui no versículo 10. Finalmente, para terminar, o que eu quero dizer para vocês: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê, irmãos? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra principados, potestades, príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade. Aonde, irmãos, que eles estão? Nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo tudo, permanecer o quê? Olha para mim aqui. O dia que você ouvir daqui para frente a pregação do evangelho, muito fácil, muito simples, falando para você, vem para Jesus, sua vida vai ser tranquila, Deus vai te dar vitória em tudo. Você lembra disso aqui? Permanecei no Senhor, fica firme, revestido da armadura dele, porque você tem uma batalha para travar. E a batalha não é brincadeira, não. Você não tem que lutar contra homem nem mulher. Você vai ter que lutar contra demônios. E depois de tudo, a sua luta é para você ficar firme na posição que Deus te colocou. Onde é que nós estamos hoje, irmãos? Você e eu, nós somos filhos de Deus. Deus nos colocou juntamente com Jesus Cristo nas regiões celestiais. O diabo vai tentar te tirar de lá. Você que entregou sua vida para Jesus, quem está no mundo é do mundo. Quem está no mundo já é do diabo e já vai para o inferno. Mas aquele que tomou uma posição com Cristo, o diabo não vai ficar satisfeito e não vai parar.
Sua vida vai ser uma batalha constante. Por isso tem gente decepcionada com Deus. Eu vim para Jesus falar para mim que as coisas iam ser fáceis. Eu estou passando mais luta do que nunca. É para você permanecer firme na posição que Deus te colocou. A posição que Deus te colocou é de vitorioso em Cristo Jesus. Irmãos, a Bíblia diz que o homem foi destituído da glória de Deus porque pecou. Jesus veio ao mundo, pagou o preço dos nossos pecados e Ele trouxe de volta. Ele nos resgatou das mãos de Satanás e pôs em nós a sua glória. Olha para o irmão que está do seu lado aí e fala: meu irmão, a glória de Deus está em mim, está em você. O diabo não quer que você entenda isso. Ele quer te tirar dessa posição. Você tem a posição de carregar a glória de Deus na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, presta atenção. Sabe por que ele quer calar a sua boca? Porque a palavra de Deus na sua boca é juízo para ele. Vou repetir, você não entendeu. A palavra de Deus na boca de um crente é juízo para Satanás, e ele tem que abaixar a cabeça, e você tem o poder e a autoridade de pisar nele. Ele quer te tirar dessa posição, ele quer roubar de você a glória de Deus. Quem são os nossos inimigos então? Ele usa pessoas? Claro. Nossos inimigos são demônios, irmãos. A Bíblia fala que quando Lúcifer, o querubim da guarda de Deus, o querubim que ministrava louvor diante de Deus, o pecado entrou no coração dele, o pecado entrou lá no céu, irmãos, no coração de Lúcifer. Porque ele usurpou, ele quis ser igual a Deus e maior do que Deus. A Bíblia diz que Deus o expulsou do céu e ele trouxe para a terra 1/3 dos anjos. É muita coisa? Virou tudo demônio, mas ficou 2/3 lá com Deus. O trabalho dele hoje, a Bíblia fala, é rodear, estar ao derredor meu e seu, tentando armar ciladas para nós cairmos e ele roubar a nossa vitória. Sabe por que tem gente que faz campanha, que jejuma, que ora e não tem resposta? Porque não sabe lutar contra ele. Mas você hoje vai sair daqui preparado para a guerra. Você hoje vai sair, irmãos, eu louvo a Deus pela sua vida. Você hoje te trouxe aqui, porque Deus vai revestir você de uma autoridade para essa batalha, que você não vai perder nenhuma mais. Mas você vai ter que entender, você vai ter que abandonar as armas do mundo. Tem gente que acha que é do muito estudar. Tem gente que acha que é do muito ler. Vou estudar, vou treinar. Irmãos, a sua luta não é aqui. Você pode estudar, você pode ler. Conhecimento aqui natural é excelente. Mas para a batalha que você tem que travar, quem está amarrando e impedindo a sua vitória lá, as suas armas tem que ser outra. Cutuca quem está do seu lado aí, acorda nessa noite, meu irmão. Você vai ter que tomar posse das armas espirituais. Em que lugar os demônios estão, irmãos? Olha aqui para mim. Jesus, ele disse assim para Pedro, lá em Mateus 16, 18, Jesus disse assim para Pedro: Pedro, tu és Petrus, pedra pequenininha, mas sobre esta pedra, que era ele, eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre quem, irmãos? Jesus. E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha. Aleluia! O inferno tem porta, irmão. Olha para mim aqui. Quando a Bíblia fala que principados, potestades, eles estão nas regiões celestiais. Tem cristão que acha que os demônios estão lá no inferno. O inferno é um lugar lá embaixo, um buraco cheio de fogo, e os demônios estão lá. Não é não. A Bíblia ensina muito claramente. O lugar dos demônios, principados e potestades é nos ares, aqui acima da igreja.
Você vê o céu natural, eles estão no segundo céu, Deus está no terceiro céu. Quando você ora aqui, quando você batalha aqui, você tem que atravessar a área aqui do inferno, aqui as regiões celestiais, para suas orações chegar lá e a resposta vir. Quantos lembram da oração de Daniel? Você tem que entender sobre isso, irmãos. Quando Jesus disse para Pedro: Pedro, as portas do inferno não vão prevalecer, é porque o diabo vai fechar as portas aqui quando você orar. O diabo vai tentar fechar as portas aqui quando Deus enviar a resposta para você. E Jesus disse: Pedro, as portas do inferno, que eles tentar fechar aqui, ó, não vai prevalecer contra a minha igreja. Não vai prevalecer contra a minha igreja. Tudo que vocês ligarem aqui na terra será ligado lá no céu. O que você desligar aqui será desligado lá. Eu darei as chaves do reino dos céus para o meu povo. Irmão, levanta sua mão assim, ó. Diga comigo: eu tenho as chaves para entrar no reino dos céus. E não tem inferno que vai impedir, que vai fechar a porta diante da igreja do Deus vivo. Sabe que chave é essa, irmãos? A autoridade do nome de Jesus. É a autoridade do nome de Jesus. Você abre a porta, você fecha a porta, e o diabo tem que obedecer e calar a boca diante da igreja. Sabe por que não tem acontecido? Porque a gente está dormindo. Não é porque a Bíblia não funciona. Não é porque Deus não mudou, a Bíblia não muda. É porque a gente está dormindo. E Ele está aproveitando desse momento de sonolência, de pregaçãozinha rasa, de vidinha medíocre. Eu vou na igreja domingo, eu vou na igreja na quarta, o resto eu vou trabalhar e assistir televisão e tá bom. Vai que você vê o que vai acontecer com a sua vida. Quem ele está procurando? Quem que o diabo está procurando, irmãos? Quem está lá no pecado? Ele está procurando quem está dentro da igreja. Você tem que ficar avisado. Eu vim aqui nessa noite como atalaia. Deus disse para mim: avisa para o meu povo, avisa para eles. O diabo está procurando quem ele possa tragar dentro da minha igreja. Primeiro, quem são? Aqueles que estão vulneráveis na fé. O vulnerável é aquele que o diabo já descobriu o seu ponto fraco. Tem crente que o ponto fraco dele é dinheiro. Ele vive 24 horas por dia falando em dinheiro e trabalho. Ele come dinheiro, ele vive dinheiro. Acho que quando ele morrer, o caixão dele vai estar cheinho de dinheiro para ele levar para o céu ou para o inferno. Não sei para onde que vai. Tem gente que gosta de sexo. O ponto fraco dele é sexo. Então o diabo vai estar sempre botando uma mulher bonita com a roupa indecente na frente dele. Ou a mulher também, porque mulher também tem fraqueza. O alvo de Satanás são os vulneráveis na fé. Os espiritualmente fracos. Quem são os espiritualmente fracos? Não tem tempo para orar. Não tem tempo para buscar Deus, para meditar, e não tem comunhão com Deus. Você já viu crente que não tem tempo para ir ser forte na fé? Já? O diabo arma ciladinha e ele cai. Ele está fraco, irmão. O diabo, ele é astuto. Ele é inteligentíssimo. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias. Ele arma e você cai, porque você está fraco, você não tem comunhão com Deus, intimidade com Deus. E o terceiro tipo de cristão, aqueles que vivem isolados. Ele entra na igreja, participa do culto, vai embora e não conversa com ninguém, não participa de um grupo familiar. Irmão, se tem uma coisa que eu amo, é grupo familiar. Se tem uma reunião que eu não gosto de matar, é o grupo familiar. Sabe por quê? A gente caminha junto. Um chora com o outro, um ri com o outro, um ora pelo outro. A gente sabe, acompanha a vida um do outro, a gente está junto.
O crente isolado é aquele que não precisa da igreja. Ele não precisa de ninguém. Não, eu já conheço muito a Bíblia. Não gosto de andar com crente, não. Crente é o povo chato. É mesmo. Tem irmão que é chato, irmãos. Vou falar a verdade. Tem gente que é uma bênção. Mas eu tenho que andar com eles. Eu preciso dos meus irmãos. Eu não sei, eles também devem precisar de mim, mas eu preciso demais deles. Quem aqui é do meu grupo familiar? Está aqui, está todo mundo viajando, tem alguém? Ali, meus líderes. Carlos e o Elma. Pastor Fófano, tem mais alguém? Quem? Irmão Louro com a irmã Maria Helena. Eu. Ah, aqui, bênção. Cadê o Joel? Ah, não acredito. Irmãos, o grupo familiar fortalece a gente. Ajuda a gente na hora da luta. Amém? Embora Deus permita que o diabo faça esse trabalho sujo no mundo, Deus nunca perde o controle. Diga comigo, maior é Deus do que o que está no mundo. Muito maior, irmãos. Quando a gente enfrenta uma batalha, olha bem para mim aqui. Você não precisa ter medo da batalha, você não precisa tentar correr dela. E não adianta tentar correr. Viu? Você vai ter que enfrentar. O que a gente precisa é tomar uma posição com Cristo. Porque é dele que vem a nossa vitória. Amém? Diga para quem está do seu lado, toma uma posição com Cristo hoje e Ele vai te dar a vitória. Por que você não precisa ter medo? Deixa Deus te mostrar, olha para mim. Deixa Deus te mostrar os recursos espirituais que Ele tem para você vencer essa batalha. Eu gosto muito lá, de vez em quando eu me lembro disso. 2 Reis 6,15, a história de Eliseu. Olha para mim aqui. 2 Reis 6,15, não precisa abrir. A Bíblia fala que o rei Acabe estava a fim de matar Eliseu. Porque Eliseu era um profeta e ele tinha profetizado contra o rei Acabe. A Bíblia diz que ele mandou um exército cercar Eliseu. E num dia lá de manhã, quando Eliseu saiu de casa, ele e o seu moço. O moço cutucou Eliseu e falou: Senhor, olha para os montes, olha em nosso redor. Tinha um exército inteirinho do rei da Síria cercando para matar Eliseu, irmãos, um exército. Olha para mim aqui. Tinha um exército cercando um homem de Deus. Olha para quem está do seu lado e fala aí, você sabe que pode ter um exército inimigo te cercando? Eliseu orou e disse assim para o Senhor: Senhor, olha para mim aqui, por favor. Senhor, abra os olhos do moço. Na mesma hora, o moço olhou e viu atrás daquele exército que estava cercando, carros e cavalos de fogo, em número muito maior do que estava ali para atacar e matar Eliseu. Sabe o que é que Deus está falando para nós? Você pode aplaudir o Senhor? Eu fico tão aleluia! Tem um bando de demônio, e tem mesmo, e eles estão ouvindo a palavra agora. E vai cair por terra um a um, porque tem gente que entrou aqui atormentado nessa noite. Tem um bando, um exército do inimigo tentando te matar. Porque a obra dele, matar, roubar e... é só isso. E ele te procura para isso. Eliseu disse para o moço: o número dos que estão conosco é muito maior do que os que são contra nós. O número de anjos batalhando por nós aqui na terra é muito maior do que o número de demônios tentando atrasar nossa vida. Glorifica a Deus, irmãos. Aleluia. Está a seu favor. A Bíblia diz que anjos são espíritos ministradores que trabalham a favor dos que vão herdar a salvação. Quem vai herdar a salvação aqui? Então você tem que tomar posse disso. Anda na rua, vai para sua casa, deita na sua cama, dirige o seu carro. Tem um exército de anjos, carros e cavalos de fogo aqui ao meu redor. Eu tenho segurança, eu tenho proteção, porque os anjos estão aqui. Irmãos, que Deus nessa noite abra os nossos olhos para a gente enxergar o que está por trás disso aí. Glória a Deus.
Resistir no dia mau e ficar firme. Olha o que Paulo disse. Paulo, quando... Você tem a figura aí, Sandro? Paulo dentro da prisão, irmãos. Deus deu uma revelação para ele. E ele começou a meditar nas guerras que o exército romano enfrentava. E ele simplesmente, ele viu a figura de um soldado romano. E ele comparou o soldado romano com o soldado cristão. Você sabia que Deus olha para você, além de filho, você é um soldado? Olha para o seu irmão aí e fala, você é um soldado de Cristo. Olha ali você. Olha para aquilo ali, irmão. Olha para esse tempo, como é que Deus quer te ver. Vestindo a armadura. Aí Paulo diz assim, versículo 14, estai, pois, firmes, cingidos os vossos lombos com a verdade. Primeira coisa, você está vendo que o soldado ele tem um cinto? Olha para mim aqui. Toda aquela armadura, irmãos, o que sustentava ela era um cinto. Olha para mim aqui para você entender. Era um cinto aqui na cintura que travava a armadura. Um cinto de couro muito forte. Toda a armadura, ela tinha um cinto, ele tem duas finalidades: sustentar a armadura e a espada. A espada era encaixada no cinto. A espada e a armadura, cingindo os lombos com a verdade. O que Paulo está comparando aqui? A marca do cristão que é vitorioso. Se você não tiver essas marcas aqui, você precisa começar a usá-las hoje. Sem o conhecimento e a prática da verdade, Satanás, que é o pai da mentira, ele vai te atacar. Você vai ficar desprotegido. Irmãos, diga comigo, conhecimento da verdade e a prática da verdade. Uma coisa é você conhecer, outra coisa é você praticar a verdade. O que é a verdade? É a palavra de Deus. Esse é o ponto de partida. Satanás vai vir contra você com mentiras, com enganos e meia-verdade. Você vai filtrar tudo aqui no seu ouvido. Tudo que você ouvir, você vai filtrar. Não vai passar, porque você está vestido com o cinturão da verdade. Depois ele diz, vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, o que é, irmãos? É um couro que guardava o coração e as costas dos ataques do inimigo. Por que Paulo teve essa visão? Você sabe, uma das maneiras que Satanás mais tem atacado os crentes hoje é no coração, que é uma figura, é o local das nossas emoções. Por que tem crente deprimido? Por que tem crente com ressentimento, magoado? Por que tem crente achando que ninguém gosta dele, se sentindo inferiorizado? Porque Satanás conseguiu atacar as emoções através das flechas e dos dardos que ele lança contra você. Como é que a gente vai conseguir prender, impedir Satanás de usar isso aí? Tem gente que fica com medo do dia de amanhã. Olha para mim aqui o negócio, deixa eu te explicar. Quantos aqui conhecem a história de Jó? Jó capítulo 1, já começa com uma tremenda batalha espiritual. Só que Jó não sabia que ele estava travando uma batalha espiritual. A Bíblia começa contando que Jó ele andava de um lado para o outro, preocupado, ansioso e fazendo sacrifício pelos filhos, porque ele dizia, talvez os meus filhos tenham pecado. Deus vem e vai castigar, talvez isso vai acontecer, talvez, irmãos, quando você vê uma pessoa ansiosa, com medo, andando para lá para cá, sem dormir, preocupado com o negócio que tem que resolver amanhã, você conta para ele que o diabo está atacando ele nas emoções, ele está precisando botar a couraça. Ele está sem a couraça, ele está sendo atingido pelo diabo. Vira para quem está do seu lado aí e fala, cuidado com os ataques das suas emoções. Satanás vai te paralisar, ele vai te botar para dormir, de tanto medo, de tanta ansiedade, de tanta preocupação, porque você não tomou a armadura, a couraça, e ele está te atacando.
coisa boa, a Bíblia diz que enquanto eu durmo, o Senhor trabalha por mim. Fala para quem está do seu lado aí, meu irmão, dorme, deixa Deus trabalhar por você. Lança a sua ansiedade diante dele, porque ele tem cuidado. Aí fica todo mundo, a Bíblia diz que Jó, coitado, o que ele temia aconteceu. Você fica com medo? Você fica ansioso? Pois eu te digo, vai acontecer o que você está com medo. Você está atraindo, o medo é o contrário da fé. Medo e dúvida atrai a obra do inimigo. Isso é um cristão fraco, vulnerável na fé. Por que nós não estamos recebendo as respostas de oração? Terceiro, ele está falando das sandálias do evangelho da paz. Paulo olhou para o pé do soldado. Irmãos, o pé do soldado tinha uma sandália que era cheia de cravo, porque o soldado tinha que correr no pedregulho, na terra, na areia. Então tinha uns cravos assim, ó, que fazia ele ter aderência. Então ele tinha velocidade, ele corria. Sabe o que isso aqui está falando para nós? As sandálias do evangelho da paz. Está falando da nossa prontidão de não parar, de levar o evangelho da paz, da disposição de pregar a palavra. O diabo está tirando isso dos crentes e está dizendo para você, isso não é para mim não. Isso é para o Zaqueu e para o Wellington. Pregar a palavra de Deus não é para mim não. Deus está te dizendo, você quer ser ágil? Você quer vestir a armadura? A palavra de Deus é a nossa missão, irmãos. Falar a palavra. Satanás, olha para mim aqui. Tem lugar que eu quero ir, eu não posso ir, eu quero falar lá. Eu vou ter alguém para me representar lá. Fica de pé, Wellington e Zaqueu, por favor. Eu quero ir lá na Bahia. Eu falei para o meu marido, os dois estiveram lá no nosso grupo familiar e eles estão indo para uma cidade paupérrima. Levando Bíblia, levando comida, levando o evangelho da salvação. Eu disse para o meu marido, eu quero ir lá, mas eu não posso. Mas eles vão por nós. O que é que eu tenho que fazer? Dar oferta. Ofertar nesse ministério. Agora, sabe o que o diabo inventou? Na igreja não pode ficar falando muito em dinheiro não. Chega de tanto falar em dízimo, chega de tanto falar em oferta. Irmãos, eu fui pastora de uma igreja durante 10 anos. Todas as reuniões eu ensinava o povo, ensino de ofertar e ministrar, e o povo daquela igreja prosperava. A igreja que não fala em oferta, a igreja que não fala em missão, a igreja que não fala em dar, é uma igreja que vai parar. O mundo está em crise, a vida financeira está em crise. O que é que eu tenho que fazer? Agora é a hora de ofertar, ofertar, ofertar. Esses dois aqui estão precisando de dinheiro para combustível, e eles precisam é muito dinheiro. Eles precisam de dinheiro para levar a Bíblia, eles precisam de dinheiro para alimentação. Irmãos, eu quero te desafiar, vá para a Bahia com esses irmãos, pregar o evangelho da paz lá. Deixa Deus te usar. Aqui ó, tira o escorpião do bolso e dá uma oferta estrondosa, daquelas assim de falar, toma Satanás, para calar sua boca. Esse povo que fica falando que não pode falar em dinheiro, agora que eu falo, eu falei para meu marido, falei para meus filhos lá em casa, hora da crise, aí que é hora de ofertar mesmo, aí que é hora de falar em dinheiro mesmo, e não tem esse negócio de calar a boca, não, tem que falar, porque a Bíblia manda. Eu olho aquela viúva lá, da história lá de Reis, 2 Reis, a mulher não tinha nada para comer, ela e o filho estavam catando graveto para vender, para fazer um foguinho lá. E o profeta chegou, e o profeta disse para eles, faz um pão para mim. Ela falou, eu não tenho nada lá em casa, só um pouquinho de azeite, de farinha, faz um pão e traz para mim. A fé daquela mulher, em obedecer o pouquinho que ela tinha, ela fez o pão e deu para o profeta. Irmão, você está em crise financeira? Não. Você está em batalha espiritual que está travando a sua vida financeira. Oferta e dizima para você ver. Dízimo na igreja, oferta no ministério. Pode sentar, irmãos. Vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer com a sua vida. Você vai ver as portas sendo abertas e destravadas. Ei, irmãos, não deixa o diabo te deter, não. Eu tenho que correr aqui. O escudo da fé, usado pelo exército romano. Irmãos, olha para mim aqui, eles tinham um escudo.
A Bíblia diz que, a Bíblia não conta, mas os estudos, 1,20 m de comprimento por 60 de largura, de madeira coberto com couro, e eles molhavam o couro na hora de ir para a batalha, porque as flechas que vinham incandescentes, elas batiam ali e o fogo apagava. Mas sabe o que eu acho mais tremendo? Que cada escudo dos romanos se encaixava um no outro. Sabe como é que eles avançavam em ataque contra o inimigo? Os escudos lacrados, fechados. Dá o braço aí para o irmão que está do seu lado. Dá o braço para ele. Dá o braço para o irmão que está aí. Pela fé, irmão. Faz isso. Faz isso. É assim que a gente vai para a batalha. Irmão, o escudo da fé, a minha fé tem que estar lacrada com o do meu irmão. Se você andar sozinho, você vai ser presa fácil do diabo. A sua fé não vai ser sustentada se você estiver sozinho nessa batalha. Use o escudo da fé e marcha para atacar o adversário. O escudo da fé nos protege contra, olha para mim aqui. Depois você vai ouvir isso de novo lá na internet. Pega isso, essa mensagem, escuta, aprende, bota em prática, irmãos. Sabe o que eu falei outro dia? Acho que foi para o Adriano. Quando eu me converti, eu ia para os cultos tudo de lápis e caneta. Eu anotava tudo que eu aprendia. Tudo. Hoje a gente não tem nada para anotar. Eu anoto tudo, eu quero aprender tudo. O escudo da fé nos protege contra setas inflamadas e invisíveis. Irmão, você não está vendo. O diabo está lançando seta contra a sua vida, para amarrar e para te prender. Coisas pequenininhas, botando um irmãozinho contra o outro, botando ressentimento, dividindo o casal. Aqui tem casal dormindo em cama separada, ó. Aqui tem casal dormindo em cama separada. Sabe quem separou vocês dois? O diabo. Diga para ele hoje, Satanás, você vai sair da minha cama porque eu vou voltar para lá. Você que saiu da sua cama, volta para lá hoje e diga para o diabo, eu te expulso da minha cama porque aqui é o meu lugar. Irmão, você é profeta, não é brinquedo não. Um dia, uns 20 e tantos anos atrás, eu fui pregar num congresso de mulheres. Eu era líder das mulheres lá em Anápolis, eu morava lá. Quando eu comecei a pregar no púlpito, o Espírito de Deus veio de uma forma poderosa. Ele disse assim para mim: quem prega nesse púlpito aqui é um adúltero e ele vai cair. Irmãos, eu não era muito sábia não. Do jeito que a palavra profética veio, eu disse: pensa numa luta que eu atraí para mim. Eu simplesmente disse que o pastor daquele que estava pregando naquele púlpito era um adúltero e que ele ia ser desmascarado. O mundo caiu na minha cabeça. A igreja, eu era batista, a igreja batista inteira caiu na minha cabeça. Eu deletei essa história da minha cabeça, de tão difícil que foi. Avisar aquilo que vem de Deus não é fácil não. Um tempo desses eu perguntei para o meu irmão. Eu falei, não, o que deu aquela história que eu nunca mais... Nossa, eu deletei, esqueci. Eu falei, você não lembra? Descobriram, ele estava com a amante pregando na igreja. Tiraram ele, hoje ele não é mais pastor. Irmãos, o diabo faz isso. Você vigia, seja quem for. Não tem cargo não, não tem posição não. O capacete da salvação protegia a cabeça dos soldados dos golpes que eles levariam na cabeça. Sabe que golpe que o diabo gosta de dar no crente? Falar para você que você não é salvo. Cada vez que alguém vem e pergunta, você quer entregar sua vida para Jesus? Você já entregou, mas você vem de novo entregando. Você nunca crê que a obra que Jesus fez por você foi completa. E eu quero te dizer que nessa noite, você vai vestir o capacete da salvação e você vai ter a certeza que Jesus morreu por você, o sangue de Jesus já cobriu a sua vida, apagou os seus pecados, seu nome está escrito no livro da vida e a promessa de Deus é para você. Quantos podem levantar sua mão e dizer, eu creio nisso? Alguém aqui que não tem a salvação, levanta sua mão e quer receber Jesus agora. Alguém aqui não tem Jesus, quer entregar sua vida para Jesus hoje? Pode vir aqui na frente, nós vamos orar e eu quero encerrar.
A espada do Espírito é a única arma de ataque na armadura. Na armadura, a única arma de ataque é a espada, que é a palavra de Deus na minha boca. Irmão, você tem que ler, você tem que conhecer a Bíblia. Existem momentos em que nós vamos ter que tomar atitude de falar a palavra de Deus. Olha para mim aqui, eu estou encerrando. Sabe qual a palavra que veio a mim de madrugada, quando eu orava por aquilo que eu vi que a minha família precisava resolver? Isaías 54, que diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua condenadora, acusadora contra você, tu a condenarás, porque esta é a herança dos servos de Deus, e a sua justiça, diz o Senhor. A palavra de Deus na minha boca é justiça, é juízo para Satanás. A palavra de Deus na minha boca com autoridade, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela abre portas, ela muda toda e qualquer situação. Isso aqui não é uma religião, isso aqui é vida com Deus. Vamos ficar de pé. Eu quero orar por todos aqueles nessa noite que querem ser revestidos, não só da armadura, mas dessa autoridade que já foi nos dada. Eu te dei as chaves do reino, e você vai entrar lá. O que você ligar aqui na terra, vai ser ligado lá, e não vai ter porta que vai resistir diante de você. Quando eu comecei, olha para mim aqui, irmãos, quando eu comecei a declarar essa palavra, toda arma forjada, onde é que o inimigo está forjando alguma arma? Onde é que o inimigo está disparando alguma arma contra você? Em que área da sua vida? A Bíblia está falando para você, ela não vai prosperar, ela vai parar agora. Mas essa palavra tem que sair na sua boca. Vamos dizer: toda arma forjada contra a minha vida, contra a minha família, contra o meu trabalho, contra o meu ministério, ela não vai prosperar. Mas eu paro ela aqui agora. Eu paro ela aqui agora, em nome de Jesus. A segunda parte do versículo: e toda língua que está lá me condenando, me acusando diante de Deus, eu condeno ela agora. Eu destruo agora o poder dessa língua, em nome de Jesus, porque essa é a minha herança, como filho de Deus, como justiça de Deus. Essa é a minha herança. Você, a partir de hoje, Deus está dizendo para você: o futuro está nas suas mãos. Você vai mudar circunstâncias. Você que quer ser revestido de uma autoridade hoje, sai do seu lugar e vem aqui. O que você e eu precisamos é essa autoridade. É autoridade sobre a minha vida e sobre a minha família. Autoridade de Deus. Autoridade de Deus sobre nós. Sai do seu lugar. Não tenha medo dessa batalha. Não tenha medo. Deus já te deu as armas. Você só precisa usar. Você vai ser o atalaia da sua casa. Por onde o inimigo está vindo contra a sua família, por onde o inimigo está vindo contra o seu casamento, por onde o inimigo está vindo contra a sua saúde, o seu trabalho, a sua empresa. A palavra dele é matar, é roubar, é destruir. A palavra de Deus para você é: Jesus veio para desfazer as obras do diabo, e você está aqui para continuar desfazendo as obras do diabo. Levanta as suas mãos, fala comigo: Pai, nessa noite eu tomo autoridade da palavra, do nome de Jesus, do sangue do Cordeiro que foi derramado sobre a minha vida. Eu recebo autoridade para continuar desfazendo as obras do diabo aqui na terra, seja na minha casa, seja na igreja, seja no meu trabalho, seja no ministério. Tudo que estava parado, tudo que foi decretado a morte,
a vida de Deus, haja o mover de Deus, haja o milagre, haja o milagre. Anjos de Deus, vem agora, trabalhe em nosso favor. Anjos de guerra, cavalos e cavaleiros de fogo. Vem agora se movendo. A igreja te chama, Espírito de Deus. A igreja chama pelo poder de Deus. A igreja quer esta autoridade. A igreja vai avançar. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: você vai avançar. A porta que estava fechada diante de você, você vai abrir agora. Você não precisa de mim para abrir a porta. Você é a autoridade, o representante de Jesus Cristo aqui na terra, para abrir portas. E as portas que Deus vai abrir através de você, ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar. Mas as portas que Deus fechar, o diabo não vai abrir mais. Não vai abrir. Espírito Santo, vem com a tua unção. Cadê os pastores? Vem os pastores aqui, vamos orar. Vamos orar, vamos orar. Abrace aí, irmão. Abrace você, a mulher com mulher, homem com homem, dá um abraço. Vamos unir com a batalha. Vamos unir, é batalha, é guerra, é guerra. Dá a mão aí, abraça, dá a mão. Irmão, o escudo da fé, o escudo da fé. Encaixa aí com alguém. Entra nessa batalha unido. Senhor, é na união, Pai. É aqui que a vitória é liberada. É na hora da vitória. Essa é a hora da vitória. Essa é a hora. A bênção de Deus está sendo liberada. A bênção de Deus está sendo liberada. Nós estamos ligando aqui na terra. Os céus estão abertos. As portas não se fecharão. As portas não se fecharão. A igreja vai avançar. O povo de Deus não será envergonhado. O povo de Deus não será jamais derrotado, enfraquecido, mas que venha uma força sobrenatural, uma força sobrenatural sobre a igreja nessa noite. Um amor de Deus, inundando os corações, o amor de Deus enchendo o coração. Famílias unidas, famílias amando uns aos outros, famílias cuidando, famílias caminhando junto, famílias restauradas, famílias curadas, vidas sendo abençoadas. Obrigada, Pai. Obrigada pela unção. Obrigada pela unção. Obrigada pela unção. Obrigada pela unção. Ele calabá, xaralabá, 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 xaralabá. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, culto de ensino, além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. Eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.